Olá, sétimo ano. Estamos aqui de volta para mais uma transmissão de aula. Eu sou o professor Magno de Ciências. Estou aqui para apresentar e quero aproveitar já para dar as boas-vindas aí a todos que nos assistem, professores, alunos, todos pelos diversos canais e diversas telas que nós temos por aí. Isso aí, está começando mais uma aula de ciências aqui. A sua interação é extremamente importante, contamos aí com vocês. Pode mandar o oi ou bom dia, ou o que você quiser aí, os cumprimentos, porque o professor Edjoel já está aqui ao meu lado para fazer essa interação, né, Edjoel? É isso aí, eu também quero dar as boas-vindas a todos os estudantes, a algum responsável aí que possa estar assistindo. Claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos nas nossas aulas. Agora é claro que sempre que possível, né, coloque aí o nome do seu estudante, o nome da sua escola, o nome da sua cidade, que sempre que possível a gente vai estar lendo. Eu vou dar preferência para aquelas respostas que tiverem o nome do aluno, porque afinal de contas o nosso propósito aqui é para eles, né? Mas você, professor, né, que sentia a necessidade aí de contribuir com a gente, fique à vontade, tá bom? É sempre bem-vindo, né, nosso parceiro aí, professor, né, Edjoel? Inclusive, os professores podem colocar aí agora, o chat está aberto, então, se vocês perderam aí a aula passada, que era sobre essa mesma temática do equilíbrio, o princípio das alavancas associado ao corpo humano, ao funcionamento. Eu falei um pouquinho do andar, né, quando a gente anda, como é que o centro de gravidade é importante para a questão do equilíbrio, quando você está descendo uma ladeira, quando você está subindo uma rampa, enfim. E hoje a gente vai fazer uma continuidade dessa aula e tal, com alguns aspectos que eu também espero que sejam interessantes para vocês. E como a gente está, vou fazer um desabafo aqui, como a gente está nessa questão de se a gente volta, se a gente consegue receber os alunos em casa e tudo mais, a gente aqui, também do Centro de Mídias, eu, professor Edjoel, temos também essa dificuldade de poder dimensionar a aula para alguma coisa que realmente atenda o aluno. Então, às vezes, a gente faz uma aula, né, professor Edjoel, pensando numa experiência que, de repente, pode ser mão na massa na escola, e aí, de repente, a escola está fechada de novo, aí a gente, enfim. E essa aula aqui era bacana de se fazer em campo aberto e tal, com os alunos participando junto ali com os professores. É uma, digamos assim, uma brincadeira de equilíbrio que pode ser levado para várias hipóteses científicas e tudo mais, mas infelizmente as épocas que a gente vive não estão nos permitindo fazer esse acerto sempre. Então eu vou aqui também desculpar e de repente a gente dimensiona aí a aula e ela não cabe exatamente ao propósito, mas como fica gravada, fica para um propósito futuro, né, Ed? Sim, Também sempre não dá é para aula aproveitar. perdida. Bom, o que eu estou falando e o que a gente vai falar aqui, nós máquinas aqui, ela vem a atender a habilidade EF 07CI 01A, que é discutir a aplicação das máquinas simples, martelo, tesoura, uma alavanca, roldana, plano inclinado, entre outras, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas, mas com uma observação. Nosso objetivo é fazer tudo isso, é trabalhar a habilidade, mas associar aí o princípio das alavancas ao equilíbrio do corpo e as atividades do homem, e aí poder melhorar algumas tarefas e aplicações do nosso corpo como uma ferramenta extremamente, digamos aí, que funcione com o máximo de aproveitamento, digamos assim. A palavra certa é eficiência, que a gente consiga uma eficiência melhor da nossa máquina corpo. Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho que conhecer algumas funcionalidades, dentre elas, conhecer um pouquinho sobre o princípio das alavancas, nós já falamos aqui, e principalmente o centro de gravidade, que também já falamos aqui um pouquinho. Então, portanto, nós vamos revisar esses conceitos um pouco e realizar aqui alguns experimentos com essa ideia. Como que a gente vai fazer isso? E principalmente, ponto alto da nossa aula, a interação pelo chat, que nós estamos aqui com o professor Edjoel, que vai recolher ali as informações e a gente vai trocar essas ideias. Inclusive, depois uma avaliação e sugestões e tal que você pode fazer a todo momento, aqui no chat ou depois no final da aula, né, Ed? Sempre. Bom, para começar, vamos disparar aí uma problematização para você já poder participar e o professor Edjoel também de forma ativa. Em muitas atividades diárias é necessário dar um giro nas coisas, né? Girar, torcer, para destrancar a porta, desosquear uma tampa de garrafa, desatarrachar um parafuso.
em relação a essas situações, essas específicas, para abrir as coisas, em geral, nós realizamos um giro no sentido horário ou anti-horário. Há uma razão especial para isso? Coloca aí também, se você nunca ouviu falar e nunca tinha pensado nisso, fica à vontade para colocar isso também aí no chat. Está aberto para vocês 2 minutos. É isso aí, professor. Olha, tem muitas interações aqui. Eu vou procurar aquelas que tem o nomezinho dos alunos aqui. Vamos ver aqui. Epa, peraí que está pulando aqui, ó. Tem a Laura, que ela é da Escola Sebastião Pereira. Primeiro ela colocou aqui, é ao contrário. Então eu tenho que achar a primeira aqui, que ela deve ter respondido. Então, acho que ela respondeu. Ó, o pessoal da Euríclides de Jesus Erbini, né, os alunos da professora Tamires, responderam sentido horário. O pessoal da Rodolfo José Maria, aí tem uma aluninha aqui que é a Alice, é Rodolfo José e a aluna é Maria Alice, em sentido horário. Ela é da professora Maria Benedita, provavelmente. Aí tem uma galera aqui falando anti-horário, mas não tem o nome do aluno. Aqui, ó, Brian. O Brian, que é aluno da professora Márcia, colocou anti-horário. O pessoal da escola Deolinda, anti-horário. Participação dos alunos Nicolas e Sofia, lá de Indaiatuba, professor Carlos. Horário para trancar e anti-horário. Horário para trancar e anti-horário. Aí não completou. Deixa eu ver aqui. É bom sempre lembrar que é no geral, né? Geralzão. Sempre tem as exceções à regra, né, professor? É isso aí. Muito bem. Deixa eu achar um último aqui. Deixa eu ir lá para o comecinho. Tem bastante gente colocando anti-horário. Anti-horário, sentido anti-horário. Eu vi, então. Pablo e Adriele colocaram no sentido horário. Mas tem muita gente colocando anti-horário. Mas o que será? E se tem uma razão especial aí para que assim fosse? Olha, vamos fazer um teste aqui ao vivo para você, ó. Tem uma garrafa aqui de água, né? E ela está fechada. Para desrosquear, que é a proposta que eu tinha colocado lá, abrir portas, desrosquear tampas de garrafa, enfim. Ó, eu estou girando isso daqui no sentido anti-horário, certo, Joel? Certo. Anti-horário, né? Sim. Ó, virando para cá, né? Anti-horário. Não vou virar, senão a água vai cair. E para fechar, a gente dá um torque no sentido horário. Essa palavra e essas aplicações, elas são importantes porque a gente está usando a nossa mão como uma máquina, né? Uma máquina de torcer, de produzir uma palavra chamada torque, né? Que é a força
A força produzida e o braço, né? Isso é importante, porque quando eu não consigo abrir tem aquela piada de abrir o pote de conserva, né, e tal. Sim. Se o cara for no sentido horário, né? Se ele for no sentido horário, em geral, o pote de conserva não vai abrir, não. Ele tem que girar no sentido anti-horário, tá certo? Estão colocando alguma coisa aí ou não? Sim. Já tinham pensado nisso? Antes de você falar no torque, a professora Camila tinha colocado que tem a ver com o torque, ela é da escola Nésia. Tudo bem. Né? Tem uma professora aqui, Leila, acho que é isso, Lelis, que colocou assim, o macete é a esquerda liberta e a direita oprime. É mais ou menos por aí. Olha só, olha a minha mão aqui direita, ó. Ela entrega o que a gente tem aí como regra da mão direita, que é assim. Quando você fecha a mão, né, eu vou fazer assim para você. Ó, quando você fecha a mão, você está girando num determinado sentido, tá vendo? Ó? E esse sentido é anti-horário. Né? Interessante, né? E quando você abre no sentido horário, tá vendo? Ó? Então, é uma regra da mão. Alguém estabeleceu isso lá na nossa história da evolução, né? Pois é. Então, é pegar a mão direita, né, e usar como regra, né? Se você está fechando a mão, está girando no sentido anti-horário, né? E assim está abrindo a mão no sentido horário. Então isso acabaram levando para a maioria das coisas que a gente tem que abrir, até um trinco de porta. Mas aí tem porta que você gira no sentido anti-horário e tem porta que você abre no sentido também contrário. Né? Tem exceções. O importante é a gente pensar nas nossas mãos como máquinas que vão produzir torque. Essa que é a ideia. Né? E aí está a primeira problematização. Espero que você tenham gostado. Dá para fazer bastante atividade com os alunos aí nessa questão de torque e tudo mais, falar sobre várias ferramentas, como é que a gente pode prolongar a força, ajuda aí do professor, sempre legal. Vamos para uma brincadeira aqui, ó. Vou te dar um desafio agora, fique em pé, aí, se você puder aí na sua casa, para onde eu olho? Aqui? Fique em pé aí na sua casa e tal. Essa eu quero chamar particularmente os professores para a colaboração. E aí você vai fazer o seguinte, abaixa e tenta tocar o chão com as suas mãos. Não precisa ter essa coisa de flexionar o joelho, não. Pode ser abaixar para tocar o chão. Beleza? Você conseguiu? Você conseguiu abaixar um pouquinho nessa tentativa de tocar o chão? Beleza. Então está aí na figura. Deixa eu sair um pouco. Ah, beleza. Ó. Ali está sem dobrar o joelho, mas não precisa ser tão... Né? O Ed Joel, ele sabe fazer isso... Sem nada. Ele toca com a palma da mão no chão, rapaz. Já foi o tempo, mas tocava, né, Joel? É assim. Tocar com o pulso, né? Quando eu era bebê, eu punha até o pé na boca. A idade vai chegando, né? A flexibilidade vai se prejudicando. O nosso corpo é uma máquina que também tem a lubrificação, né? Tem o tempo ali de uso. O professor aí tem que conhecer seu limite, né, professor? Pois não adianta meter um atestado aí, não. E é justamente essa questão, né? A gente precisa tomar cuidado para saber usar a máquina, né, Joel? E saber as limitações. Perfeito, está bem colocado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora fique novamente em pé e de costas para uma parede, encostado nela. E os seus calcanhares ali encostados na parede. Dá para fazer isso? Ó? A figura está ajudando você aí. Ó. Encosta numa parede, aí você vai fazer a mesma coisa. E agora você vai na tentativa de tocar os pés com as mãos. Vamos lá, sem dobrar o joelho. Vamos lá. Dá para fazer isso aí em casa? Aconteceu alguma coisa? O que estão falando aí? O professor Henrique falou que tem que aquecer a máquina primeiro. Ó, vamos fazer isso daí. Ó. Encostar na parede... Os pés também, os calcanhares também. E aí você flexionar para tocar o chão. Vamos lá, todo mundo. E depois que você voltar do tombo, você escreve aí no chat o que aconteceu. O que acontece? Olha, isso é uma situação interessante que é assim. Apesar de você não perceber, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ó. Apesar de você não perceber, pode colocar nessa tela, por favor, ó. Quando você abaixa para tocar as mãos assim no chão ali, ou tocar ali o seu sapato, você joga um pouco do seu corpo para trás também. Né? A sua traseira, ela vai um pouquinho para trás, para poder compensar o deslocamento do seu corpo, que foi para a esquerda, por exemplo. O seu traseiro tem que ir um pouquinho para a direita. Para você ter um equilíbrio. Que tombou.
Tipo uma balancinha, entendeu? Tipo uma balancinha. Você vai um pouco para frente, se você abaixar muito, se você não for um pouquinho para trás para dar um equilíbrio, tu cai. E aí na parede, como você não tem o que fazer, você não tem como fazer isso, quer dizer, você vai indo só para frente, né? Só no sentido da esquerda, e não tem como jogar um pouquinho o corpo para a direita, o que acontece? Você perde o equilíbrio, porque você desloca o centro de gravidade. Isso é extremamente importante. Sabe por quê? Vamos pensar. Hora do chat. Seguindo as orientações, ao nos inclinarmos para frente, percebemos uma situação de desequilíbrio. Vamos ver se você prestou atenção aí, você que está na minha aula. Um minutinho para você responder, o chat está aberto. Por que perdemos o equilíbrio nessa brincadeira de abaixar encostado na parede? Escreve aí para mim 1 minuto. O que está vindo aí, Edjoel? Então, a aluna Thalissa, ela é da professora Leonilda, ela colocou assim, ó, que não dá porque o bumbum empurra para trás, como empurrando a parede. Isso, então não atenção. tem como dobrar e perde o equilíbrio. Prestou atenção, muito bem. Muito bem. E eu já tenho a galera colocando aqui ponto de gravidade, né? O pessoal já tá elaborando a resposta. Altera o ponto de gravidade, colocaram, né, Ed? Olha, centro de gravidade. Palavras que a gente tem que ir associando e tem que se acostumando, né, Edjoel? Para associar aí a nosso corpo ferramentas. A Keila falou que não conseguiu. Ela é aluna da professora Ângela. Não conseguiu? Não. Olha, essa brincadeira é uma brincadeira bacana, tem outras brincadeiras de equilíbrio também que o professor de educação física, inclusive, pode fazer uma inter aí, né, Edjoel? Professor de ciências com professor de educação física, e fazer uma coisa legal e tal, fazer umas atividades nesse sentido. E professores em geral, né, discutirem algumas coisinhas, até eu acho que o próprio professor de matemática, ver se tem alguma matemática, alguma geometria na história e tal. Enfim. Bom, agora eu vou levar isso para uma coisa que não é muito brincadeira, não. Que é essa figura que está mostrando aí para nós, ó. Deixa eu ver só se está na ordem certa. Ó, quando você vai levantar uma carga, uma caixa ali, alguma coisa, só lembrando aí alguns posicionamentos da alavanca, né, professor Edjoel? Sim. A gente tem ali, aonde eu vou fazer a força, onde vai ser o meu esforço, é a força potente, onde é o apoio, é onde eu estou apoiado, é claro, que esse apoio tem que ser muito bem pensado, porque eu posso perder o equilíbrio, e eu tenho ali a força resistente do que é a carga que eu vou carregar. Só te lembrando que eu estou levantando aí uma caixa nessa situação, mas é uma caixa que dá para levantar, porque tem determinadas cargas que não são possíveis executar esse trabalho. Então vamos olhar com um pouco de calma e pensar aí, essa alavanca que está aí na sua frente, aí na figura, aparecendo para você, e aquele negócio que eu tinha falado lá no comecinho da aula, que é o giro. A gente vai dar um giro com essa força potente, e esse giro aí, no caso, está no sentido horário, é isso, Edjoel? Está no sentido horário, né? No sentido horário. Eu posso fazer um adendo rapidinho? Pode, claro, sempre. Porque, assim, alguns compêndios aí indicam, né, que se você levantar qualquer peso superior a 10% do seu peso corporal, você já está machucando a sua coluna. Então, toma cuidado, hein? Já tem outro perigo aí, né? Sim. Que é a nossa limitação da nossa máquina, né, Edjoel? Exatamente. Muito bem colocado. Ó, aí, analisando essa figura, analisando essa situação precária aí, ó, força resistente, força potente e apoio. Responde aí para mim, o chat está aberto. Que alavanca é essa? Valendo, analisando a força potente, força resistente e apoio, que alavanca é essa? O que o pessoal vai respondendo aí, rapaz? Só ainda está no perdendo equilíbrio aqui. Os alunos da escola Rajanderaus estão aqui de Nantes e estão ligados na aula. Vão participar então aí, ó. Apoio. É que demora um pouquinho, né, para eles conseguirem entrar em contato com os alunos e mandar para a gente aqui. Então, vamos fazer o seguinte, dá um minutinho com o chat fechado para o professor ter um pouquinho mais de respaldo aí para poder coletar essas informações e mandar para a gente. Já colocaram aqui, ó, o Gabriel Lopes, da professora André, colocou alavanca interresistente. Aí depois você comenta aí. Interresistente. É isso. Quem está no meio é a resistente. Então, dei um spoiler aí. Aê. Ó, quem está ligado na aula, vamos lá. Olha lá, que alavanca é essa? Está aparecendo agora na tela para você de novo. Agora começou a chegar um monte aqui, ó. A Fernanda, que é da professora Rosana, colocou interpotente, Escola Mercedes de Mauá. Então a potente está no meio, é isso?
Então, aí já tem aqui gente colocando interfixa. Muito bem. O apoio está no meio, então, interfixo, o apoio no meio, hein? Então, volta a figura aí, presta atenção, ó. Então, força potente no meio. Lávia Silva, que ela é aluna do professor José, colocou a alavanca de apoio. A Isabelle também colocou apoio. Interresistente, eu acho. Foi o Pedro Henrique, que é aluno da aí dos alunos do Martinelli, né? Muito bem. Eu acho que eu estou mais para cima aqui. Olha a importância aí desse troço, aí a gente pensar na alavanca. Tem mais a interação, Ed? Tem muitas aqui. Tem muita gente foi nessa de apoio. Força potente. Foi o Cauã da Escola José Alvim de Atibaia. Os alunos da Escola Benito Martinelli de Marília colocaram interpotente, são da professora Silmara. Então, tem a galera colocando interpotente, aí a Isabelle colocou aqui apoio, só que ela colocou uma interrogação. Ela colocou ou apoio, então acho que tem uma outra resposta dela perdida aqui. Então tem essa questão aí, ó, que é a alavanca. Se você perdeu essa aula, não perca. Procura aí no repositório, converse aí com o seu professor, digite as palavras-chave. No centro de mídias você tem aí várias aulas gravadas, já falando várias vezes de alavancas. Digita lá alavanca, que você fica craque nesse negócio. É bom a gente sempre lembrar, estava lá no nosso objetivo, nas nossas práticas aqui, que a gente vai revisar alguns conceitos, mas aí você também tem que dar aí a sua mãozinha, tem que dar a sua colher de chá e estudar um pouquinho essa alavanca interpotente, porque a gente classifica pela força que está no meio, pelo elemento da alavanca que está no meio. E no caso essa, pode voltar rapidinho, por favor, ó, é a potente que está no meio. Aí tem um detalhe. Quando você faz esse esforço está justamente, olha que incrível, nos músculos das costas, né? Quando você faz isso. Então, é discutível se essa é a posição correta até de você levantar uma caixa. Porque, olha, a sua força, ela vai se deslocando enquanto você vai girando o seu corpo, ó, ela vai se deslocando, ó, lá para trás onde não tem músculo. Aí não tem músculo, né? Nessa parte das costas, não tem músculo. Aí se você fizer isso, rapaz, você se machuca. Faça isso não, ó. Proibido, ó. Proibido. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Não faça isso, não recomendo. Proibido, não faça isso. Não é a maneira correta de levantar uma carga, porque você está jogando o seu esforço todo para uma parte de esforço, lá para a força potente, deslocada lá para onde não tem músculo. Você tem que usar músculo para levantar carga, não é, Ed Joel? Sim. E ainda lembrando, qual que é aquela parte que você tinha falado muito bem aí, quanto que a gente aguenta de levantar? 10% do nosso peso corporal. Não teima. Não força. Não adianta querer se mostrar para a menininha lá, né? E aí... bonitinho, né? Depois ficar todo quebrado. Situação de levantar uma carga. Olha aí como você deve proceder. Ó. Você deve usar os músculos onde tem músculos. Então você vai usar músculo da perna para fazer isso, né? Você tem ali uma musculatura da perna apropriada para fazer tal esforço e você vai querer usar músculo das costas, menino, faça isso não. Olha lá, ó. Você deve abaixar e não essa posição está incorreta. É essa posição que você deve proceder, até porque é ela que vai facilitar o giro para a direita, não é metáfora não, viu? A gente vai fazer um giro para a direita para levantar essa carga que está pesada para nós nos dias de hoje, né? Sem metáforas. Então, a gente vai para a retomada dos pontos fundamentais. O nosso corpo é uma máquina, funciona como alavanca em diversas situações. Você viu hoje aqui uma situação de torque, que é uma tendência que a gente tem a histórica de torcer as coisas para abrir. Serve para parafuso, para trinco de porta, para abrir garrafa e tudo mais, que você deve considerar. Trocar um pneu de carro, se você girar no sentido contrário, vai ser bem difícil. Então isso é importante o posicionamento que você tem em relação ao seu equilíbrio, mas também onde é que você manda o esforço do seu corpo. Você vai mandar esforço para as costas, você vai arrumar uma lesão. Eu espero que você tenha visto isso na aula. Eu sei que é rápido, mas dá para você rever essa aula e conversar, é claro, aí com seus professores a respeito disso. Essa é a retomada aí dos nossos pontos principais da aula, que infelizmente acabou.
Passou rápido, né, Ed? Muito rápido. Você tem alguma coisa para falar, Ed? Alguma coisa aí? Pode mandar aí. Primeiro eu dizer que, né, muitos elogios à sua aula, tal. Também agradecer ao pessoal aí que me deu as boas-vindas. Estou aqui firme e forte mais uma vez, obrigado. E dizer que você pode, né, e deve avaliar a nossa aula, tá? Você tem aí um QR Code que vai aparecer aí na tela, e aí você vai lá e diz o que gostou, o que não gostou, dá a sua sugestão, tá bom? Nossa intenção é sempre melhorar, né, Ed? Sempre. É isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu, galera. Até a próxima. Para garantir a segurança no retorno